Capítulo 836, Âmbar Espaço-Tempo. Capítulo 836 Espaço-Tempo âmbar. Alguns dos estudiosos de estudos sociais universais acreditavam que havia 3 fatores para construir uma sociedade galáctica legal a partir do nada. Primeiro, a comunicação na forma de uma guerra galáctica onde parte das civilizações sobreviveu e obteve conhecimento umas das outras. Segundo, um ou mais governantes poderosos que tiveram força para decidir com força regras para outras civilizações, formando leis. Terceiro, a redução da distância alcançada por meio da tecnologia de comunicação hiperdrive, Stargate e quântica. Aos olhos de alguns estudiosos, essas 3 tecnologias foram as maiores invenções da era do universo. Eles permitiram que as civilizações se comunicassem umas com as outras enquanto estavam incontáveis anos-luz de distância. Estes foram o que formou a estrutura social galáctica estável de todo o universo conhecido. Depois de ser pioneiro no mundo cintilante por 4 meses, incluindo Anshiao, o exército Black Star começou a concordar cada vez mais com essa afirmação. A força-tarefa especial liderada por Adavi levou 4 meses inteiros para chegar ao leste do aglomerado estelar Garu do Sul, enquanto a principal frota de naves de Anshiao cruzou essa distância através dos portais construídos pela força-tarefa especial em menos de 2 dias. Na fronteira leste do sistema estelar, 2 frotas se encontraram no espaço. As naves espaciais da Força-Tarefa Especial retornaram à nave principal. Anshiao esperou um pouco na sala de comando e, muito em breve, Adavi e seus subordinados vieram do cais. Comandante do exército. Adavi abriu bem os braços e saltou com emoção no rosto. A boca de Anshiao se contraiu. Ele hesitou por um momento, mas decidiu não recuar e deu um abraço em Adavi. Já se passaram 4 meses inteiros, disse Adavi com um tom muito feliz. Você tem que estar tão animado? Sentindo os braços de Adavi firmemente em volta de sua cintura, Anshiao casualmente deu um tapinha em seu ombro e o arrastou com uma mão. O que ele não sabia era que aqueles 4 meses haviam sido extremamente difíceis para Adavi. Sua habilidade Arden-Esper só poderia ser melhorada através de uma poderosa estimulação externa. Como uma semente do além do Graua, ele se tornou subordinado de Anshiao pela oportunidade de treinar com um além do Graua. Depois que ele ficou sob o comando de Anshiao, ele sentiu sua habilidade Esper crescer novamente depois de ficar estagnado por um tempo excepcionalmente longo. Isso o deixou muito feliz. No entanto, o sinal de se tornar mais forte desapareceu mais uma vez nesses 4 meses de distância. Além disso, não havia nem mesmo um oficial do grau Calamidade na Força-Tarefa Especial, então ele não conseguia nem encontrar um oponente de sparring. Para um maníaco de batalha como ele, isso era insuportável. Quando ele viu Anshiao novamente, aos olhos de Adavi, foi como se uma auréola estivesse pairando sobre a cabeça de Anshiao. Ele percebeu o quanto sentia falta dos punhos de Anshiao. Adavi estava particularmente de bom humor. Ele olhou para Ila, que estava ao lado deles, sorriu e abriu os braços, tentando abraçá-la também. Tente me tocar. A energia da morte apareceu nos olhos de Ila enquanto ela olhava para Adavi. Leia mais capítulos sobre a novel full. A expressão de Adavi tornou-se rígida, e ele baixou os braços desajeitadamente, pensando. Não há como eu, uma semente além do grau, tratá-lo tão gentilmente se não fosse pelo comandante do exército. Vamos lá, Adavi é pelo menos uma semente além do grau, não seja tão duro com suas palavras. Anshiao, no entanto, foi quem sentiu que a atitude de Ila em relação a um membro da Black Star Guards precisava de melhorias. Ele deu um tapinha no ombro dela e pressionou o osso do ombro. Muito bom. A expressão de Ila ficou tensa. Ela olhou para a palma da mão de Anshiao, e a energia vermelha transbordante em seus olhos desapareceu. Ok, ela disse relutantemente. Adavi cumprimentou Feidin e os outros guardas da Estrela Negra. Ele então olhou para Anshiao e perguntou. Seguindo suas ordens, a Força-Tarefa Especial já configurou os portais estelares de longa distância. O que faremos a seguir? Anshiao não respondeu diretamente, mas estalou os dedos e convocou o mapa estelar 3D na frente de todos. Ele cuidadosamente vasculhou o mapa estelar e finalmente confirmou o planeta com o tesouro universal sem dono que estava no cinturão desolado do universo fora do aglomerado estelar Garu. Em sua vida anterior, este planeta foi chamado de Planeta Amber. Agora, ainda era um planeta com apenas um número de série e sem nome. Vamos para este planeta? Aurora perguntou curiosa. Há algo de especial nisso? Anshiao assentiu e inventou algumas razões aleatoriamente. Há algum tempo, quando um grupo de membros do exército estava explorando planetas desolados, eles descobriram algumas informações deixadas por alienígenas. Parecia ser os registros de viagem de um certo explorador, e continha informações sobre este planeta, que afirmavam que havia uma civilização nele.
Já que estamos aqui, vamos dar uma olhada. Esta razão era completamente lógica. Como Anxiao foi quem disse isso, apesar dos outros estarem um pouco confusos, eles não tiveram dúvidas. Afinal, dado o que havia acontecido com o grande corpo do cosmos, a existência de nativos no mundo cintilante não era mais chocante para eles. Anxiao não mentiu exatamente, o planeta Amber era de fato as ruínas de uma civilização nativa extinta, e esse tesouro universal estava nessas ruínas. Spacetime Amber era o nome deste tesouro universal. Não foi construído por esta civilização nativa, mas um objeto extraterrestre que pousou no planeta acidentalmente. Esta civilização já a tinha visto como sua relíquia sagrada. Em sua vida anterior, à medida que os aliados da dinastia se desenvolveram constantemente, o Spacetime Amber acabou nas mãos de um dos aliados da dinastia que participou da exploração. Essa pessoa era Ravenloud, um dos além do grau como que Anxiao conheceu no planeta mãe da dinastia Carmesim, o membro dos antigos que tinha um relacionamento ruim com Esopo. Depois disso, Ravenloud foi derrotado por outro Beyond Gradia na versão Calamity of the Supers, e o Spacetime Amber foi levado. Depois de muitos incidentes, o dono do Spacetime Amber mudou muitas vezes, sendo um deles até mesmo alguém da World Trade Civilization. No final, caiu nas mãos da Federação da Luz. A origem do Spacetime Amber era muito misteriosa. Os jogadores em sua vida anterior só descobriram sua origem nos estágios finais através de canais especiais de inteligência. Não era um segredo chocante, mas envolvia os primordiais e tinha uma história. Quanto aos efeitos do Spacetime Amber, apenas uma palavra poderia descrevê-lo: único. Basicamente, não aumentaria a força de alguém, mas seus efeitos eram aterrorizantes mesmo para além do grau A. De acordo com as memórias de Anxiao do enredo em sua vida anterior, depois que o Spacetime Amber foi descoberto, mais de 5 Beyond Gradias foram derrotados por ele. Como essa coisa não tinha dono, além dele, ninguém mais sabia da existência do Spacetime Amber. Ele seria capaz de obtê-lo facilmente. Alguns dias depois, a frota chegou ao planeta Amber e entrou em sua atmosfera. A estrela fixa estava relativamente perto deste planeta, e o sol ardente brilhava no céu. A superfície do planeta Amber era principalmente desértica, com eternas tempestades de areia cinzenta vagando pela terra. Nenhum sinal de qualquer civilização podia ser visto. Anxiao estava prestes a enviar naves de detecção quando Aurora fechou os olhos por um momento e balançou a cabeça. Não há sinais vitais neste planeta. Seu alcance de detecção de sinais vitais agora pode cobrir um planeta inteiro. Choque passou pelo rosto de Ila. Vendo que todos estavam olhando, Aurora deu um sorriso tímido, mas disse com um tom um tanto orgulhoso: "Eu cresci também. Nada mal, nada mal." Anxiao sorriu com satisfação. Toda vez que Aurora se tornava mais forte, ele sempre ficava muito feliz. Afinal, isso significava que o poder de cura de Aurora havia se tornado mais forte. O efeito do Aurora Character Summon Card foi de recuperação total, mas isso veio da interface e o poder de cura de Aurora era limitado. O custo de sua habilidade era sua própria força vital. Com a quantidade astronômica de energia em suas células como um além do grau A, Aurora provavelmente seria drenada apenas por curá-lo completamente uma ou duas vezes. Como não há sinais vitais, a civilização que você mencionou pode ter sido extinta, deixando apenas ruínas, disse Feijin. Anxiao assentiu. Ele olhou para o deserto amarelo e enviou naves de detecção para coletar informações do ambiente subterrâneo do planeta. Nos registros da dinastia, as ruínas da civilização em que o Spacetime Amber estava foram enterradas sob a areia. Quanto aos detalhes da descoberta do Spacetime Amber, não havia registros. Portanto, ele não sabia sua localização exata. No entanto, com os dispositivos de detecção de grau galáctico que ele tinha, encontrar as ruínas da civilização era apenas uma questão de tempo. Como esperado, antes de Anxiao terminar de assistir a uma partida de Wine Card entre a Davi e outro guarda da Estrela Negra, ele recebeu uma mensagem das naves de detecção. Muitas ruínas semelhantes a cidades foram descobertas sobre o deserto. No entanto, nenhuma fonte de energia especial foi detectada. Nenhum sinal de energia anormal detectado? O Spacetime Amber deveria estar neste planeta. Talvez seja porque não foi cobrado por muito tempo. Anxiao olhou para as ruínas marcadas no mapa do planeta e balançou a cabeça com resignação. Parece que eu tenho que procurar em todos eles. TSK, porque a dinastia não registrou os detalhes da descoberta do Spacetime Amber? Agora eu tenho que gastar tempo procurando lentamente. Anxiao disse à frota para aguardar fora da atmosfera. Olhando para o chão sob seus pés, Anxiao acenou com a mão. Uma enorme massa de força mecânica jorrou, provocando ondas de energia.
Um gigantesco portão de luz se abriu atrás dele, e dentro havia incontáveis soldados mecânicos. Esta era a base do exército dimensional secundária que ele tinha com ele em todos os momentos. Clank! Inúmeros soldados mecânicos surgiram, com Psionic Prime e os milhares de vidas mecânicas na frente. Todos olharam para Anxiao. Depois de liberar milhões de máquinas, Anxiao fechou a base do exército dimensional secundária. O exército mecânico se alinhou perfeitamente à sua frente, cobrindo o céu. Pessoal, procurem nas ruínas, relatem qualquer descoberta especial para mim e também procurem por essa coisa. Anxiao desenhou a aparência dos Passetime Amber na rede quântica e enviou esta ordem para todas as máquinas através de Pilip. No momento seguinte, o exército mecânico diante dele se dividiu e cavou no deserto para explorar as ruínas. Com tantos assistentes de máquinas úteis, Anxiao não queria perder tempo procurando pessoalmente em tantas ruínas. Mestre, descobrimos algo especial. Pouco tempo depois, Psionic Prime enviou boas notícias junto com imagens. Anxiao olhou para ele. Na imagem havia uma sala enorme como uma espécie de corredor. As paredes e os pilares estavam cobertos de desenhos. No meio da sala havia um gigantesco disco preto com padrões semelhantes a circuitos. Pode ser um produto da mistura de magia e tecnologia. No chão ao redor do disco, havia muitos cristais esféricos translúcidos, cada um com cerca de 5 metros de altura com criaturas de uma determinada espécie neles. Seus corpos não tinham sinais de apodrecimento, mas suas expressões e movimentos estavam completamente imóveis. Eles não tinham sinais vitais, como seres solidificados pelo âmbar. Este fenômeno é o efeito dos Passetime Amber. Anxiao ficou surpreso. Ele havia visitado o planeta Amber em sua vida anterior, mas havia apenas ruínas naquela época, e essas criaturas de âmbar não estavam lá. Essas criaturas devem ser a raça que uma vez viveu lá. Talvez quando Ravenloud descobriu os Passetime Amber, ele levou esses espécimes. No entanto, esta foi uma boa notícia. Significava que ele estava perto do âmbar do espaço-tempo. Anxiao chamou a frota. As naves espaciais usaram seus feixes de tração e sugaram esta área do deserto até secar, expondo as ruínas onde estava Psionic Prime. O grupo deles desceu rapidamente e desembarcou nas ruínas, seguindo o sinal de Psionic Prime no coração das ruínas enquanto observava a cidade no caminho. Embora as ruínas parecessem antigas, a aparência original dessa civilização ainda podia ser vista. Os padrões ainda podem exibir seu senso de beleza. Esta civilização parecia ser muito boa em arte. Eles devem ter sido uma bela civilização, disse Feidin. Pode ser. Anxiao não negou. Muito em breve, eles chegaram ao centro das ruínas. Esta era uma enorme fortaleza, como se fosse um gigantesco esconderijo ou santuário montado com toneladas de materiais resistentes. A equipe de Psionic Prime estava nesta fortaleza. Anxiao e os outros entraram no salão da imagem muito em breve. Com um olhar áspero, eles perceberam que havia pelo menos 20.000 âmbares. Quem são esses? Parece âmbar. A Davi tocou um pedaço de âmbar ao lado dele com curiosidade. A textura era muito estranha. Ele não conseguia sentir nenhuma temperatura no âmbar, mas sua mão não conseguia se mover mais 1 centímetro. Anxiao casualmente veio antes de um pedaço de âmbar e olhou para a criatura dentro dele. Essas criaturas deveriam ser mamíferos baseados em carbono. Eles pareciam peludos e um pouco parecidos com preguiças. Tinha cerca de 1 metro de altura, seus olhos estavam bem abertos e tinha uma expressão constante de ansiedade e inquietação em seu rosto. Anxiao se virou e olhou para Ila. Ele então sinalizou com os lábios e disse: tente atacá-lo. Soosh. Sem hesitar, uma onda de energia jorrou dos olhos de Ila e pousou em um pedaço de âmbar. No momento seguinte, algo estranho aconteceu. Embora o âmbar tenha sido arrancado, estava completamente intacto. A energia liberada por Ila se dissipou completamente na superfície lisa do âmbar. Ila franziu a testa. Não convencida, a energia se concentrou mais uma vez enquanto planejava lançar um ataque muito mais poderoso. Vendo isso, Anxiao rapidamente a parou. Chega, você não precisa tentar de novo, ou você vai destruir esta sala inteira. Ila não teve escolha a não ser parar e então se perguntou: essa coisa é imune aos meus ataques. Nem mesmo meu ataque espiritual conseguiu penetrá-lo. Não só isso. Anxiao pressionou um pedaço de âmbar e a força mecânica jorrou de sua palma. No entanto, o relâmpago só nadou na superfície do âmbar. O âmbar em si não foi danificado. Mais precisamente, essa coisa deveria ser imune a todos os tipos de energia. Não pode ser destruído ou danificado. Anxiao levantou um pedaço de âmbar e o pesou. Não era pesado. Ele o largou, balançou a cabeça e disse:
Além do grau A, ou mesmo as mais fortes armas de obliteração planetária das civilizações universais, não podem danificar este âmbar. Todos ficaram chocados. Como pode haver um material tão poderoso no mundo? Mesmo além do grau A não pode destruí-lo? Impossível. Pode ser. Ila teve um lampejo de insight. Esta é outra maravilha do espaço? Anxiao acariciou seu queixo e fingiu estar pensando. Possivelmente. Parece o Evolution Cube, como um produto feito pelo homem. Ele não foi muito claro sobre como esse tipo de âmbar se formou, mas as maravilhas do espaço sempre foram difíceis de explicar. De acordo com os dados de sua vida anterior, esse âmbar parecia ter solidificado o tempo e o espaço de uma pequena área. Objetos dentro do âmbar estariam isolados da realidade, como se existissem em outra dimensão que não tivesse fator de tempo. De acordo com essa lógica, os corpos dos seres cobertos por esse âmbar não deveriam mudar. Eles devem ter uma vida longa ou mesmo infinita, como dormir em uma cápsula, e sua mente também deve estar congelada. No entanto, de acordo com os NPCs que lutaram contra ele em sua vida anterior, quando foram presos pelos Passetime Amber, eles foram realmente incapazes de controlar seus corpos, e sua energia também não poderia escapar, mas sua mente estava ativa. Eles podiam até ver e ouvir o que estava acontecendo fora do âmbar. Eles podiam até sentir a passagem do tempo no mundo exterior. Era como se suas mentes estivessem presas em seus corpos. Era isso que contradizia a lógica e uma das razões importantes para esta ser uma das maravilhas do espaço. Apenas as mentes dos indivíduos presos por muito tempo pelo âmbar do espaço-tempo entrariam em estagnação e desapareceriam no final, desistindo de manter os pensamentos. Indivíduos mais fortes seriam capazes de durar mais tempo. Portanto, essa coisa poderia criar uma cela que poderia prender qualquer ser e não se preocupar com a fuga do prisioneiro, enquanto ao mesmo tempo era uma terrível tortura. Mesmo que o alvo fosse um além do grau A, o único problema era que o processo de ativação dos Passetime Amber era bastante longo. Seria extremamente difícil prender um além do grau A com ele. Se isso cair nas mãos de um inimigo, é muito ameaçador para mim. Terei uma coisa a menos para me preocupar se estiver em minhas mãos. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Anxiao. Ele se virou e olhou para o disco preto de aproximadamente 10 metros de largura no meio da sala. Ele observou os padrões no disco por um tempo e confirmou aproximadamente que este era algum tipo de padrão para transmitir energia. Parece que essa coisa precisa de energia para ser ativada. Anxiao acenou. Psionic Prime obedientemente se transformou em muitos guardas pairando e disparou raios no disco, transferindo energia. Zumbir. O disco estremeceu de repente. Como se algum tipo de dispositivo tivesse sido ativado, os padrões se acenderam e a poeira caiu. No momento seguinte, este disco iluminou-se inteiramente e mostrou sua real função. Era uma tela. Um vídeo começou a ser reproduzido na tela. Uma criatura desta civilização apareceu e falou lentamente. Na época, seus tradutores ainda não haviam gravado esse idioma, então eles não tinham ideia do que estava dizendo. No entanto, isso não os impediu de compreender as imagens. As imagens desta civilização antes de ser extinta apareceram na tela, como se estivesse exibindo toda a sua história desde o início. Eles começaram como seres primitivos, gradualmente aprenderam a usar ferramentas. Eles inventaram aviões e carros pairando, e eles estavam tentando construir naves espaciais galácticas. As cidades eram lindas e as pessoas viviam em paz. No entanto, devido à atividade anormal de sua estrela fixa, o ambiente deste planeta mudou drasticamente. Um desastre que foi mais do que suficiente para acabar com todas as vidas no planeta ocorreu. A fim de preservar sua civilização, eles usaram sua relíquia sagrada para selar seu povo e salvaram todas as informações de sua civilização no banco de dados. Havia bancos de dados em cada ruína para garantir que quem descobrisse isso receberia essa informação. A aparição dessa santa relíquia era de fato o âmbar do espaço-tempo nas memórias de Anxiao. Percebendo que ele tinha vindo ao lugar certo, Anxiao ficou secretamente aliviado e continuou assistindo. Uma grande quantidade de energia era necessária para usar os Passetime Amber. Esta civilização quase esgotou todas as suas fontes de energia apenas para carregá-la para que pudessem usá-la várias vezes. Havia âmbar não apenas nas ruínas desta cidade, mas em todas as ruínas. Enquanto assistiam a esta gravação, as equipes que exploravam as outras ruínas também descobriram mais e mais âmbar. No final da gravação, o paradeiro dos Passetime Amber foi finalmente mencionado. Parecia estar localizado em uma cidade enorme, mas isso foi antes de a civilização ser extinta, então eles não sabiam que ruína era. Vou pedir ao Philip que copie o banco de dados deles primeiro.
Se a linguagem deles for decifrada, poderei entender sobre o que essa gravação estava falando e encontrar as ruínas em que o Spacetime Amber está. Anxiao estava prestes a agir quando uma notificação apareceu na interface. Você acionou a missão oculta traços de existência. Introdução da missão. Devido à atividade anormal da estrela fixa, um desastre que acabou com o mundo engoliu a civilização Yasri. Antes de sua destruição, os Yasreanos selecionaram dois caminhos ao mesmo tempo. Eles queriam preservar uma pequena parte de sua raça com sua relíquia sagrada para que pudessem sobreviver a esse desastre e reconstruir sua civilização no futuro. Então, eles estavam esperando que alguém usasse a relíquia sagrada para liberá-los no futuro. No entanto, se ninguém viesse, os Yasreanos estavam dispostos a se tornar espécimes eternos e preservar todas as informações sobre sua civilização, deixando os vestígios de sua existência no vasto e infinito universo. Você é o visitante pelo qual eles esperaram muitos anos. Infelizmente, o tempo já decidiu seu destino final. Requisitos da missão. Usando a relíquia sagrada da civilização Yasri, liberou todos os Yasreans do efeito de sua relíquia sagrada. Recompensas. 1.500.000.000 S, 1 ponto lendário, 1 recompensa aleatória, 780 pontos de exploração e um fragmento de habilidade Bold Explorer. Capítulo 837, A Última Testemunha 837 A Última Testemunha Missão Oculta. Anxiao ficou atordoado por um momento. Quando ele viu a recompensa da missão, a surpresa apareceu em seu rosto. O segundo fragmento de habilidade explorador ousado. Anxiao imediatamente se virou para olhar para Feidin, que tinha toda a sua atenção na gravação da civilização Yasri. Ele agarrou seus ombros e o sacudiu vigorosamente. O que você está fazendo? Feidin olhou para o feliz Anxiao com um olhar perplexo no rosto. Você, incrível! Anxiao estava em êxtase. Em seus olhos, era como se Feidin estivesse emitindo luz sagrada de todo o seu corpo. Havia uma pequena chance de que missões ocultas recompensassem fragmentos de habilidade do explorador ousado. Nos últimos meses, os jogadores descobriram várias missões ocultas e as compartilharam com ele. No entanto, ele nunca havia acionado essa recompensa. A deusa da sorte o detestava como sempre. Com Feidin junto com ele, a deusa da sorte basicamente levantou deliberadamente seu vestido para mostrar a Feidin a luz sagrada. Anxiao não pôde deixar de suspirar em sua mente. Charme transbordante, sorte excepcional, uma esposa com quem ele poderia dormir em sua mente e a deusa da sorte disposta a ser sua amante. Feidin foi provavelmente o maior vencedor na vida em todo o exército Black Star. Embora Nero também tivesse o Advanced Look Glow, ele não era bonito o suficiente. Você ainda é o mais confiável. Anxiao deu um tapinha forte no ombro de Feidin com satisfação em seu rosto. O rosto de Feidin estava cheio de pontos de interrogação. Vendo que todos estavam olhando para ele com confusão, Anxiao se acalmou, tossiu e explicou. Esta civilização usou sua relíquia sagrada para construir esse tipo de âmbar especial. Ninguém além de nós visitou este planeta desde então. Isso significa que esta relíquia sagrada será nossa. Eu estou supondo que este será outro tesouro universal. Os outros não sabiam que Anxiao veio a este planeta com um objetivo claro. Eles assentiram e não suspeitaram de nada. Anxiao disse às máquinas para pesquisar e encontrou o banco de dados. Philip copiou todos os dados e finalmente decifrou a linguagem da civilização Yasri. Tendo atualizado os pacotes de idiomas do tradutor, eles retornaram ao disco preto novamente e assistiram novamente à gravação. Desta vez, eles entenderam do que se tratava. Eu sou o líder dos Yasreanos. Sorte dos visitantes, quando virem esta gravação, podemos já estar extintos. Não importa quem você é, por favor, assista a esta gravação até o final. A introdução da missão na interface já havia explicado a situação difícil, então Anxiao apenas preencheu os detalhes assistindo novamente. A gravação falava sobre a situação da civilização Yasri, que estava dentro de suas expectativas. Ao final da gravação, o Yasrean esperava que o visitante pudesse concluir duas coisas. Uma era desfazer os efeitos do Spacetime Amber, e os Yasreanos compartilharam seu conhecimento do Spacetime Amber para facilitar as coisas. No entanto, eles tinham um conhecimento muito limitado sobre esse objeto extraterrestre que excedia sua compreensão. A segunda coisa era que o visitante preservasse as informações sobre a civilização Yasri caso os Yasreans fossem extintos para que os vestígios de sua existência permanecessem. O grupo deles viajava pelo universo há muitos anos e estava acostumado ao fim das civilizações há muito tempo. Isso era o que o universo era. Novas espécies nasceram e espécies antigas foram extintas a cada segundo.
Se eles fossem facilmente afetados todas as vezes, não teriam tempo para fazer mais nada. No entanto, toda civilização era um milagre da vida, então eles ainda respeitariam os desejos finais de uma civilização quando necessário. Antes disso, Anxiao teve que primeiro fazer o que ele tinha ido fazer. Com a tradução, ele sabia a localização dos Passetime Amber. Anxiao disse às máquinas para trazerem todos os âmbares de todas as ruínas e se reunirem no local do âmbar do espaço-tempo. Não muito tempo depois, eles pousaram nas ruínas onde estava os Passetime Amber. Seguindo as imagens, Anxiao chegou a uma sala vazia no meio do santuário central das ruínas. Um mural entrou em sua mira. Tinha cerca de 8 metros de altura e 30 metros de largura. Os desenhos eram sobre a história dos Yazreanos. Uma das imagens era uma pedra preta parecida com um meteoro caindo das nuvens, com um grupo de pessoas minúsculas abaixo olhando para cima. Anxiao pairou e veio antes desta pintura. Ele estendeu a mão e tocou o meteoro neste desenho. Sua palma pressionou a parede, e a energia afastou a espessa camada de poeira acumulada. A poeira foi soprada. Anxiao pressionou fortemente e abriu o desenho do meteoro. Pedras caíram no chão. Ele desenterrou um cristal branco fosco atrás da parede, que tinha a mesma forma do meteoro na pintura. Olhando para o cristal branco em suas mãos, os olhos de Anxiao brilharam. Este cristal de aparência comum era o núcleo do âmbar do espaço-tempo. Os Yazreanos o esconderam neste mural. Você recebeu os Passetime Amber. Passetime Amber. Um objeto Space ou Wonder com origem desconhecida. Ele pode congelar o espaço-tempo e formar uma camada sólida com aparência de âmbar em torno de todos os tipos de coisas. O custo de energia depende do tamanho do âmbar formado. Valor de energia atual: 0. Eu entendi. Anxiao ficou emocionado. Este foi o mais fácil de obter tesouro universal para ele. Afinal, ninguém mais sabia da existência dessa coisa além dele. Quando ele pousou no chão, os outros o cercaram e mediram os Passetime Amber com curiosidade. Esta é a relíquia sagrada que pode criar âmbar que pode bloquear todos os tipos de ataques? Ila avaliou os Passetime Amber. Por que não tem nenhuma reação energética? Essa coisa precisa ser carregada para ser usada, explicou Anxiao. Ele então disparou um poderoso fluxo de energia para os Passetime Amber em suas mãos. Estrondo! Uma onda de impacto invisível explodiu do corpo de Anxiao como um tornado. Esta foi a aura que Anxiao emitiu quando liberou sua energia na capacidade máxima. A força mecânica voou para o âmbar do espaço-tempo enquanto o âmbar do espaço-tempo começava a ascender gradualmente. Nos últimos 4 meses, Anxiao completou o treinamento Eber Stellar Furnace Cultivation. Tendo gasto 3,9 bilhões de S, sua energia máxima aumentou em mais de 17 mil, o que valeu a pena para ele. Os Passetime Amber era como um poço sem fundo que poderia devorar uma quantidade infinita de energia. Seu valor energético cresceu lentamente. Usar o âmbar do espaço-tempo exigia uma grande quantidade de energia, mas para um mecânico que dominava a energia psiônica, havia energia mais do que suficiente. Anxiao pensou sobre isso e parou de usar sua própria energia. Ele tirou alguns reatores psiônicos como baterias e os ligou aos Passetime Amber para continuar carregando. Parecia que não havia limite para a quantidade de energia que os Passetime Amber poderia conter, então ele não se preocupou em sobrecarregá-lo. Depois de carregá-lo, os Passetime Amber finalmente mostrou uma reação energética. Com os Passetime Amber em suas mãos, Anxiao podia sentir a energia dentro dele. O método para usar os Passetime Amber era muito simples. Ele só tinha que guiar a energia dentro dele. A maneira como a civilização Yazri o usou foi bastante áspera e não teve muito o que aprender, mas Anxiao lembrou as melhores maneiras de usá-lo que os donos dos Passetime Amber em sua vida anterior haviam usado. Ele poderia construir um dispositivo que tivesse a mesma frequência que os Passetime Amber e colocar os Passetime Amber nele. Ele poderia então se conectar ao dispositivo com Nerves Connection, para que ele pudesse controlar os Passetime Amber com sua mente e com maior precisão. Anxiao seria capaz de construir facilmente tal dispositivo, mas agora não era a hora. Ele não estava com pressa para testar os poderes dos Passetime Amber, então decidiu completar a missão oculta primeiro. O grupo dele saiu do santuário central das ruínas. Todos os âmbares dos Yazreans foram movidos para essas ruínas. Havia tantos deles que eles não podiam ver o fim disso. Anxiao veio antes de um Yazrean e cortou a superfície do âmbar com os Passetime Amber. Os Passetime Amber cortou o âmbar translúcido com facilidade. Os Passetime Amber poderia penetrar livremente no âmbar criado a partir de si mesmo e não seria afetado pelo espaço-tempo congelado. Pai! Como uma bolha, esse pedaço de âmbar se dissipou no ar. O Yazrean dentro desmoronou no chão. Aurora rapidamente o ajudou a se levantar e disse com alegria:
Há sinais vitais. Ele ainda está vivo. Sua alma morreu. Embora seu corpo ainda esteja vivo, ele é um morto-vivo. Ila balançou a cabeça. Ao contrário de Aurora, ela podia sentir a alma das vidas, e ela sabia que o corpo deste Azrael era apenas uma casca vazia, apesar de ainda estar vivo. Anxiao escaneou através dele. Devido aos Passetime Amber, o corpo deste Azrael foi mantido no estado em que estava antes de ser congelado. Embora seu cérebro tivesse parado de funcionar, não mostrava nenhum sinal de deterioração e ainda estava muito vivo como seu corpo. Isso significava que o cérebro dessa pessoa também estava congelado. No entanto, se o cérebro de alguém também estivesse congelado, não deveria haver nenhuma atividade cerebral. Ele fez uma especulação. Como a energia do corpo não seria usada no âmbar, talvez fosse a energia da alma que sustentasse a atividade cerebral. Isso significava que a energia da alma sendo esgotada foi o que causou a morte de sua mente. Quanto mais forte o indivíduo, mais energia da alma ele tinha, para que pudesse durar mais tempo. Isso não é impossível. Tendo pensado na origem do âmbar do espaço-tempo, Anxiao não achou que isso fosse um fenômeno estranho. O efeito dos Passetime Amber veio da habilidade Esper de um dos primordiais, cuja habilidade Esper era Passetime Freeze, que estava na lista de habilidades Esper de super alto risco. A maioria das habilidades na lista de habilidades Esper de super alto risco já existia antes, e este primordial foi o primeiro Esper que foi descoberto capaz de congelar o espaço e o tempo. Tais habilidades eram extremamente raras. Também era uma técnica proibida de alto nível na classe Mago. Naquela época, este primordial estava sob o comando de uma civilização avançada e foi morto em ação. Ele tinha um amigo primordial Oni cuja habilidade era modificar as propriedades dos objetos. Essa pessoa transformou seu corpo em um cristal que nunca apodreceria e o deixaria vagar pelo universo como uma forma de sepultamento. No entanto, de alguma forma, enquanto vagava pelo universo, este cristal sofreu uma mudança que ninguém sabia a causa. Ele não apenas preservou a capacidade do primordial de congelar o espaço-tempo, mas sua capacidade também mudou e se tornou uma maravilha do espaço. Esta foi a origem dos Passetime Amber, que os jogadores só descobriram nas versões posteriores. Puxando seus pensamentos de volta, Anxiao usou os Passetime Amber para libertar todos os Azraels. Depois de verificar, nenhuma de suas almas ainda estava viva. Suspiro, eles estão todos mortos. Feijin balançou a cabeça. Anxiao inicialmente tinha um pouco de esperança, pensando que talvez houvesse um personagem do tipo protagonista entre os Azraeanos que o faria. Infelizmente, não houve nenhum. Diante do tempo, parecia que ninguém poderia escapar da morte. Vendo isso, embora acostumados a ver o fim das civilizações, todos não tiveram ânimo para conversar e ficaram calados. Você liberou todos os Azraeans dos efeitos dos Passetime Amber. Traços de existência concluído. Você recebeu 1.500.000.000 SP 780 pontos de exploração. Você recebeu uma recompensa aleatória. Você recebeu um ponto lendário. Ponto lendário do planeta, Azraeans a última testemunha. Você testemunhou o último momento de Azraeans com seus próprios olhos. O último sinal de vida de uma civilização desapareceu bem diante de seus olhos. Talvez, no final, tudo desapareça com o tempo, mas pelo menos eles existiram. Anxiao suspirou. Felipe, leve esses corpos para a nave. Cremá-los e liberá-los no universo. Feijin olhou. Você não está preservando espécimes usando os Passetime Amber? Suas almas se dissiparam com sua civilização. Seus corpos também devem ser liberados. Anxiao já havia escaneado os corpos dos Azraeanos e não havia nada de especial. Além disso, os Passetime Amber ainda não havia sido mostrado ao mundo, então ele queria mantê-lo como um trunfo e não deixar nenhuma pista para trás. Ele ainda lembrava que era membro do Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo, que preservou os dados de todas as civilizações que desapareceram ao longo da história e compartilhou esse conhecimento com outras pessoas, para que mais pessoas soubessem sobre essas civilizações que já existiram no universo. Entregar os dados ao Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo foi provavelmente o melhor final para esta civilização. Mestre 1. Você quer que eu carregue os dados da civilização Yasri para o banco de dados do Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo? Faça o upload. Anxiao assentiu. Ele escondeu temporariamente os dados sobre os Passetime Amber. Com os Passetime Amber em suas mãos, eles voltaram para a frota e voltaram. Dentro de diferentes naves espaciais, os corpos dos Azraeanos foram cremados um após o outro e depois despejados no universo. A frota arrastou uma cauda de cinzas enquanto partia. Quando a frota entrou no Hyperdrive, Anxiao rejeitou o pedido de Adavi para treinar por enquanto e se trancou na sala de modificação de máquinas.
Ele planejava construir primeiro o dispositivo portátil do Spacetime Amber. Enquanto os dispositivos estavam conectados ao Spacetime Amber e detectando seus perímetros, Anxiao ficou de lado e olhou para ele. Este é o segundo tesouro universal que obtenho, o que significa que é um novo trunfo. O cubo evolutivo pode fazer os genes evoluírem, e o âmbar do espaço-tempo pode congelar o espaço-tempo. O Evolution Cube poderia ser usado para networking, e o Spacetime Amber talvez pudesse ser usado como uma ferramenta de intimidação. Desta vez, Anxiao de repente teve um lampejo de percepção. Já que o Spacetime Amber poderia bloquear a transmissão de energia, se ele cobrisse o Evolution Cube com âmbar, isso significava que Psyker não seria capaz de senti-lo? Faz sentido. De qualquer forma, eu não uso o Evolution Cube o tempo todo, e posso deslacrá-lo quando preciso. Mas não tenho certeza se isso impedirá Psyker de querer recuperá-lo. Eu sei que a Igreja Arcana provavelmente não desistirá. Ele planejava primeiro dar ao Spacetime Amber um dispositivo portátil e depois testar se essa ideia funcionaria. Afinal, construir um pequeno dispositivo levaria apenas alguns minutos. Anxiao temporariamente colocou esse assunto de lado. Ele abriu a interface e olhou para sua lista de habilidades. Com os 2 fragmentos de habilidade do explorador ousado, essa habilidade foi ativada. Ele poderia ativá-lo ao explorar o desconhecido ou estudar objetos, o que lhe daria informações parciais dessas coisas. Cooldown é de 7 dias, e o efeito colateral é a diminuição da sorte por 14 dias. E, não é assim que faz a diferença. Quaisquer efeitos colaterais relacionados à sorte não faziam sentido para ele. Anxiao sorriu com orgulho. Espere um minuto, isso não é algo para se orgulhar. Anxiao olhou para o lado. Ele decidiu usar o efeito dessa habilidade no Spacetime Amber. Ele conhecia a origem do Spacetime Amber, então ele poderia usá-lo para ver a precisão dessa habilidade. Capítulo 838 Herança de um Primordial ITES Capítulo 838 Herança de um Primordial ITES. Você usou a habilidade Bold Explorer em Spacetime Amber. Você recebeu as seguintes informações. Tudo em sua visão de repente quebrou em pedaços. Sua visão foi afastada e ele voou para fora do sistema estelar e do campo estelar. Como se navegasse no rio do tempo em um barco âmbar, começou a ver imagens do passado. No momento seguinte, sua visão de repente puxou como se ele estivesse caindo do céu. As peças se transformaram em uma imagem na frente dele, era uma pessoa. Um vídeo começou a passar diante de seus olhos. Essa pessoa estava em um planeta. Ao lado dele havia inúmeros inimigos, e acima dele estavam frotas que cobriam todo o céu. A cada movimento que essa pessoa fazia, uma onda de energia de impacto emitida de seu corpo congelou o espaço-tempo, congelando inúmeras naves espaciais e supers. As imagens eram como se Anxiao estivesse lá quando aconteceu. Ele sabia que a pessoa na imagem era o primordial que se tornou o âmbar do espaço-tempo, e essas imagens eram o passado do âmbar do espaço-tempo. Eu vejo. Então, o método dessa habilidade de transmitir informações é me deixar ver algumas imagens diretamente. Isso é bem parecido com o cartão de invocação de personagem infantil de Destiny que eu já tive. Muito em breve, este primordial encontrou um forte oponente. Desta vez, a imagem da batalha avançou rapidamente e pulou os detalhes da batalha, chegando aos resultados. A consciência deste primordial estava fortemente danificada, sua alma estava se despedaçando e ele estava à beira da morte. Outro além do grau, um amigo dele chegou e o protegeu enquanto recuava. Desta vez, este primordial cuja consciência já estava embaçada de repente agarrou o ombro de seu amigo. Estou acabado. Não deixe meu corpo cair nas mãos dos inimigos. Ok. A expressão de seu amigo estava escondida atrás de sua armadura enquanto ele pressionava o corpo deste primordial sem hesitação e ativava sua habilidade. Visite nosso site de quadrinhos ao Novel Full Live. Este primordial baixou todas as suas defesas e não resistiu. Seu corpo cristalizou a uma taxa visível, gradualmente encolhendo em um cristal do tamanho de uma palma, e foi jogado no espaço cósmico por seu amigo. Nesse momento, as imagens pararam e Anxiao recuperou seu foco. Embora eu soubesse disso há muito tempo, se eu não soubesse isso basicamente teria descoberto a origem do âmbar do espaço-tempo. Essa é uma informação bastante importante. O efeito da habilidade é muito bom. Anxiao assentiu. Esse efeito era adequado para descobrir fatores ocultos e poderia até ser usado várias vezes no mesmo alvo, cada vez supostamente obtendo informações diferentes. Se usado muitas vezes, haveria uma grande chance de descobrir todas as informações sobre um objeto ou matéria desconhecida. Quanto à diminuição de 60 da sorte por 14 dias, Anxiao a ignorou completamente.
Sua sorte era apenas uma para começar, e nunca se tornaria negativa, então não fazia absolutamente nenhuma diferença. Como os resultados do teste eram precisos, Anxiao planejava usar isso naquele conjunto de dados de buraco de minhoca que a SGOD queria após o término do tempo de espera. Se ele não fosse capaz de descobrir na primeira vez, ele o usaria várias vezes até que o fizesse. Neste momento, uma notificação apareceu na interface e quebrou a linha de pensamento de Anxiao. Você acionou a missão Cadeia Oculta Herança de um Primordial, Congelador do Espaço-Tempo. Introdução da missão. Por alguns meios, você ficou sabendo que o Spacetime Amber é o remanescente de um além do Grau A. Ele é um dos primordiais, Spacetime Fraser. Você recebeu a herança dele. Se você puder cumprir os desejos dele, terá uma compreensão mais profunda do âmbar do espaço-tempo. Requisitos da missão da primeira rodada. Descubra os desejos do Spacetime Fraser. Recompensa. Um Soul Connection com o Spacetime Amber. Anxiao ficou intrigado. Que diabos é essa missão? Eu nunca nem ouvi falar disso antes. Como essa missão oculta foi desencadeada? Oh, entendi. Anxiao descobriu logo depois de ficar surpreso por um tempo. Embora ele soubesse sobre a origem dos Spacetime Amber há muito tempo, as memórias pessoais não tiveram nenhuma influência na interface. Somente quando ele obtivesse informações por meio de suas ações, a interface o reconheceria como cumprindo o pré-requisito da missão oculta. Ao usar o Bold Explorer e ver as imagens sobre a origem dos Spacetime Amber, ele acionou a missão. Em sua vida anterior, nenhum jogador havia obtido os Spacetime Amber, então é claro que ninguém sabia que essa missão existia. Ele foi a primeira pessoa a desencadear esta missão. Quanto à conexão da alma, Anxiao sabia o que era. Era mais comum entre magos e médiuns, podendo ser entendido como a afinidade com determinado objeto. Por exemplo, quanto maior a conexão da alma com um determinado item, mais poderoso esse item seria quando essa pessoa o usasse e mais fácil seria para essa pessoa controlar esse item. Havia um exemplo bem debaixo do nariz dele, Psyker e o cubo evolutivo. Tendo controlado o cubo de evolução por tanto tempo, Psyker havia plantado uma marca psíquica profunda no cubo de evolução há muito tempo e poderia receber benefícios do cubo de evolução que fortaleceu seu poder psíquico. Isso ocorreu porque a conexão da alma de Psyker com o cubo de evolução era muito alta. Na vida anterior de Anxiao, essa função só se tornou disponível nas versões posteriores, e apenas alguns equipamentos ou itens especiais tinham conexões de alma. No entanto, isso não foi absoluto. Se um jogador tiver um objeto normal com ele o tempo todo, ele ainda poderá criar uma conexão de alma com esse item. Eu não sou um psíquico nem um mago, então Deus sabe quando eu teria formado uma conexão de alma com essa coisa. Esta missão pulou a parte mais difícil para mim. De uma certa perspectiva, o âmbar do espaço-tempo é basicamente o corpo daquele primordial. O fato de que completar seus desejos aumenta minha conexão de alma com o espaço-tempo âmbar pode significar que eu sou mais aceito por seu corpo. Anxiao sorriu e abriu a interface. Havia agora também um novo campo sob a descrição do item dos Spacetime Amber. Conexão da alma âmbar do espaço-tempo. 05. Com tal recompensa, Anxiao estava mais disposto a completar esta missão. Embora os primordiais fossem de muito tempo atrás, como o primeiro lote de Além do Grau A, as informações sobre eles eram bastante ricas. Muitas instituições eram apaixonadas por estudá-los. Spacetime Fraser não era alguém desconhecido, então foi fácil obter informações sobre ele. Quanto aos desejos dos Spacetime Fraser, Anxiao não estava preocupado em não poder descobrir. De acordo com a forma como a interface funcionava, ele realmente não precisava estudar a vida dos Spacetime Fraser. Contanto que ele tenha ações de navegar pelos dados sobre os Spacetime Fraser, a interface deve tratá-lo como ele completando o requisito e fornecer os requisitos da missão da próxima rodada. Enquanto ele disse a Philip para pesquisar online, Anxiao também começou a construir um dispositivo de controle simples para os Spacetime Amber. Contanto que ele pudesse estabelecer uma conexão de alma com o âmbar do espaço-tempo, não apenas ele seria capaz de receber benefícios deste tesouro universal, mas também seria capaz de controlar o âmbar do espaço-tempo com sua mente. No entanto, ele ainda não havia recebido a recompensa, então precisava de um dispositivo mecânico para usar os Spacetime Amber. Anxiao terminou de construí-lo muito rapidamente. O Spacetime Amber estava coberto por um dispositivo esférico preto. Este dispositivo poderia ativar a energia do Spacetime Amber e permitir que Anxiao o controlasse com sua mente. Ao mesmo tempo, também tinha funções de guarda flutuante, como voo, escudo e outras. Com um pensamento na mente de Anxiao, ele controlou o Spacetime Amber para pairar e ativar o dispositivo. Clank!
um pequeno buraco se abriu no dispositivo esférico. No momento seguinte, uma energia invisível saiu do buraco e começou a mudar as propriedades de uma área do espaço. A área de influência se expandiu lentamente. Quando Anxiao interrompeu a produção de energia do Spacetime Amber, só então essa área se solidificou em âmbar. A saída do Spacetime Amber parece ser fixa e a velocidade de criação do âmbar é bastante lenta. Nessa velocidade, levaria muitos minutos para criar a quantidade de âmbar necessária para cobrir uma criatura de 2 metros de altura. Além disso, a área só se transforma em âmbar quando a produção de energia é cortada. Depois de pensar um pouco, Anxiao chamou a Psionic Prime para fazer testes e logo recebeu vários resultados de testes. Quando Psionic Prime estava completamente coberto, ele não conseguia se mover, seus sinais eram cortados, ele não podia se comunicar com o mundo exterior e Philip não podia enviar ordens a ele. Anxiao também tentou cobrir apenas uma parte do corpo de Psionic Prime para ver se ele poderia cortar o controle de Psionic Prime dessas partes. No entanto, isso falhou. Aparentemente, durante o processo de solidificação do espaço-tempo, a borda teve que ser desobstruída. Se fosse obstruído por um objeto físico, o âmbar não se formaria. Isso era realmente semelhante a soprar bolhas. Portanto, para congelar um alvo, a única maneira é cobri-lo completamente. Anxiao acariciou seu queixo e teve uma ideia. Como o Spacetime Amber pode bloquear todos os tipos de energia e redirecioná-los, ele pode ser usado como um tipo especial de armadura externa. O único problema era que ele não podia moldar o âmbar à sua vontade por enquanto. O âmbar que ele criou seria apenas esférico. Além disso, o Spacetime Amber só faria com que a energia escapasse, mas não a bloquearia. Para torná-lo útil em sua armadura, ele teve que usá-lo em grandes áreas. Como ele não podia manipular sua forma, ele ainda não poderia conseguir algo assim. Talvez ele só conseguisse depois de estabelecer uma conexão de alma com o âmbar do espaço-tempo. No entanto, Anxiao ainda tinha um jeito. Ele planejou criar algumas esferas de âmbar maiores do que ele. Em seguida, ele usaria dispositivos com funções de mudança de forma nano para cobrir essas esferas âmbar. Quando atacado, ele poderia usar essas esferas de âmbar como uma barreira, o que poderia ser ainda mais forte do que seus talentos de tanque. Isso pode ser considerado um meio especial de defesa. Não admira que tantas pessoas tenham lutado por este tesouro universal em sua vida anterior. Embora o Spacetime Amber não fosse originalmente uma ferramenta de combate, desde que ele o usasse corretamente, ainda poderia ter efeitos surpreendentes. Seu impacto nas batalhas foi ainda maior que o Evolution Cube. Depois que ele terminou de testar os efeitos do Spacetime Amber, ele o usou para selar o Evolution Cube. Ao mesmo tempo, no Star Pupil Race Motor Planet, Estrela Negra, do lado de fora da sala, 2 guardas foram surpreendidos pelo súbito grito furioso de seu líder e trocaram olhares. Dentro da sala, o rosto de Psyker estava cheio de raiva e choque. O tempo todo, apesar de ter perdido o cubo da evolução, Psyker não parecia ansioso. Isso foi por causa de sua profunda conexão com o cubo evolutivo. Mesmo que o cubo de evolução não estivesse em suas mãos, o marcador que ele tinha no cubo de evolução ainda fortalecia seu poder psíquico o tempo todo. Era como se Black Star tivesse roubado apenas o corpo do Evolution Cube, mas não seu coração, e Psyker sabia que o Evolution Cube ainda o amava. Como ele sempre poderia localizar o cubo da evolução, Psyker sentiu que a situação ainda estava sob seu controle. No entanto, momentos antes, Psyker descobriu chocantemente que seus sentidos para o cubo da evolução haviam desaparecido sem deixar vestígios. Para ele, era como se sua esposa, que estava apenas suportando o inimigo para sobreviver, de repente desenvolvesse sentimentos pelo inimigo e perdesse sentimentos por ele. Tudo o que Psyker podia sentir era raiva em todos os 5 corações e uma emoção mais verde do que nunca. Capítulo 839, Mudança e Superstição. Capítulo 839, Mudança e Superstição. Como Black Star bloqueou meus sentidos psíquicos do cubo evolutivo? Bip bip. Enquanto Psyker estava chocado e confuso, seu comunicador de repente tocou. Quando ele o pegou e olhou para ele, suas pupilas se contraíram e ele cerrou os dentes. Foi uma ligação do Black Star. Olá, esse é Psyker? Anxiao apareceu na tela. Estrela Negra, o que você fez? Psyker gritou. Vendo isso, Anxiao fingiu estar chocado e respondeu. Ei, eu não vejo você há algum tempo. Quando sua pele ficou tão verde? Depois de algumas zombarias, vendo que o rosto de Psyker estava cheio de raiva, Anxiao riu e imediatamente desligou a comunicação sem esperar pela resposta de Psyker. Para testar o efeito, Anxiao ligou para Psyker. Tendo ouvido o tom de Psyker, ele sabia que tinha funcionado.
Portanto, ele não tinha mais nada a dizer ao velho Psi e desligou imediatamente. Originalmente, o vínculo de Psyker com o cubo evolutivo era uma ameaça oculta. Agora, ele finalmente se livrou dessa vantagem que Psyker tinha sobre ele. Anxiao se sentiu muito mais seguro. A Igreja Arcana não tinha rede de inteligência no mundo cintilante, então eles teriam que confiar no link de Psyker para o cubo evolutivo para rastreá-lo se quisessem atacá-lo. E agora, a Igreja Arcana não tinha mais isso. Parte do forte desejo da Igreja Arcana pelo cubo da evolução veio de como Psyker foi capaz de localizar o cubo da evolução, pois eles achavam que tinham uma boa chance de recuperá-lo. Uma vez que eles perdessem isso, eles teriam que reconsiderar cuidadosamente se queriam pegar o cubo da evolução de volta. Embora ele tivesse decidido ficar no planeta Farol e ficar escondido por algum tempo, não havia como ele continuar se escondendo. Além disso, a Igreja Arcana definitivamente não pensaria que a dinastia não especulasse suas intenções. Se realmente não houvesse chances de um ataque furtivo, não seria impossível para eles atacarem diretamente o planeta Ligtose. Devido à exploração de um novo campo estelar, a dinastia estava atualmente em um estado mais fraco entre as três civilizações, e as outras duas sempre buscaram oportunidades. Era totalmente possível para a Igreja Arcana iniciar um conflito direto com a dinastia. Embora as chances da Igreja Arcana usar um plano tão agressivo não fossem altas devido ao seu estilo, Anxiao não excluiu completamente essa possibilidade. Afinal, ele havia mudado o enredo. Comparado ao mesmo período de sua vida anterior, o relacionamento entre as organizações mudou sutilmente. Mesmo ele não sabia até onde a Igreja Arcana iria para obter o cubo da evolução. Se ele pudesse fazer a Igreja Arcana desistir desta vez, ele não teria que ficar do lado passivo no futuro. Quanto a saber se Psyker ainda seguiria a Igreja Arcana para fazer um movimento contra ele, Anxiao não estava preocupado. Mesmo apenas para descobrir por que seus sentidos estavam bloqueados, Psyker certamente viria. Evolution Cube tinha pertencido a Psyker, então a Igreja Arcana não deixaria seu dono formal fora dele. Portanto, ele ainda poderia descobrir indiretamente sobre os movimentos da Igreja Arcana prestando atenção ao paradeiro de Psyker. Psyker estava prestes a questionar quando percebeu que a ligação havia terminado. A raiva estava presa em sua garganta e fez seu sangue ferver. Psyker fez uma pausa. Ele então contatou os escalões superiores da Igreja Arcana com um rosto comprido. Houve uma mudança. Não consigo mais localizar o Black Star. O que? Os escalões superiores da Igreja Arcana ficaram chocados. O plano de operação já foi decidido. Para que tal acidente aconteça agora? Como não sabemos mais a localização exata da Black Star, teremos que mudar nosso plano de operação. O plano original da Igreja Arcana era reunir discretamente uma força esmagadora além do grau e fazê-los ir secretamente para o mundo cintilante, espreitar o Black Star quando ele estava explorando e matá-lo imediatamente. O ponto crucial para que esse plano funcionasse era o fato de que Psyker poderia localizar Anxiao. Psyker nunca teve problemas para localizar Black Star, mas Black Star conseguiu cortar de repente os sentidos de Psyker em um momento tão crucial, e isso interrompeu o plano da Igreja Arcana. Originalmente, eles planejavam ter um grupo de Beyond Gradias atacando Black Star quando ele estivesse sozinho, para que pudessem eliminar Black Star em pouco tempo e retornar imediatamente ao Shattered Star Ring depois através de seu Stargate secreto. Como eles não conseguiram localizar diretamente o Black Star, eles podem ter que desistir de matar o Black Star e capturar o Black Star para que pudessem interrogá-lo sobre a localização do Evolution Cube. Isso significava que o seu além do grau precisaria passar muito tempo no mundo cintilante. Naquele novo campo estelar, a Igreja Arcana basicamente não tinha nenhum apoio. A cada segundo que aqueles além do grau permaneciam lá, seus riscos aumentavam. Se seu portal estelar secreto fosse descoberto e destruído pela dinastia durante sua operação, aqueles além do grau não teriam como deixar o mundo cintilante e ficariam presos lá até sua destruição. Preciso relatar isso ao Papa e aos bispos para que eles decidam, disse esse alto escalão. Devido a essa mudança, o risco dessa operação aumentou tremendamente, então não era mais uma decisão que ele poderia tomar. No entanto, ele estava secretamente feliz por isso ter acontecido antes do início da operação. Por enquanto, sua equipe ainda estava secretamente a caminho do aglomerado estelar Garu e ainda precisava construir a saída do portal estelar, e o além do grau da Igreja Arcana ainda estava esperando. Ainda havia espaço para mudanças no plano. Ok, Psyker respondeu com resignação. Apesar de estar mais impaciente do que nunca, ele sabia que não havia nenhuma maneira de ordenar a Igreja Arcana.
Através do Stargates, Anxiao levou apenas alguns dias para derrotar a Davi para sua frota retornar ao planeta Lighthouse no Dawn Star Cluster. Tarkov já havia falado com Anxiao e sabia que Anxiao estaria escondido no planeta Farol por um tempo. Ele deu as boas-vindas a Anxiao pessoalmente com seu povo no cais. A frota pousou e Anxiao desembarcou de sua nave espacial com seus oficiais, encontrando Tarkov. Comandante-chefe, Vossa Excelência a Estrela Negra. Após um aperto de mão e uma saudação, os dois seguiram em direção à base do planeta Lighthouse em um veículo e começaram a conversar. Quem está no segundo lote que participará da exploração? Anxiao perguntou casualmente. Tarkov deu-lhe uma expressão de conhecimento antes de apertar sua pulseira, que projetava as informações de 11 organizações. Anxiao olhou e assentiu em sua mente. Ele conhecia essas organizações. Eram todas organizações renomadas dos diferentes campos estelares. Havia organizações aliadas além do Grau, havia também civilizações do aglomerado estelar como Client, e todas estavam do lado da dinastia. Instituto Arcano do Corredor da Constelação, Tribo Demoníaca da Pira do Rio Estelar Primevo, Nação Sangue de Dragão da Borda do Buraco Negro, Cidade da Frota Gigante do Mar dos Espíritos Estelares. Um total de 4 organizações além do Grau, e 3 deles são rostos familiares. Durante sua viagem ao planeta mãe da dinastia alguns meses atrás, Anxiao conheceu 7 aliados além da dinastia de Grau, 3 dos quais se juntaram a essa exploração. O líder do Instituto Arcano era um membro do grupo de celebridades idosas de renome do universo, um membro dos anciões, Ravenloud. O líder do Pyridemon Tribe era um velho amigo, Beoni, que lutou contra Esgoda ao lado dele. O líder da cidade da frota gigante também era alguém que ele havia conhecido antes. Ele era um mecânico além do Grau. A única pessoa que ele nunca conheceu antes era o líder da nação Dragonblood, Melisaus. Esse cara era um dos 3 pilares nacionais mais fortes, alguém no mesmo nível do Dark Lord Cloti, e o indivíduo mais forte desta equipe de exploração. Entre os 4, Anxiao prestou mais atenção em Ravenloud. A área que esse cara estaria explorando era a mesma que ele, o aglomerado estelar Garu. Ele era um concorrente direto. Além disso, Ravenloud foi o primeiro proprietário dos Passetime Amber em sua vida anterior. Claro, desta vez, Anxiao conseguiu primeiro e Ravenloud perdeu a oportunidade. Anxiao pensou por um tempo e perguntou. A dinastia disse que enviará um além do Grau diretamente abaixo deles para me proteger do possível ataque repentino da Igreja Arcana. Quem será? Tarkov acenou e disse. O plano mudou. Melisaus e Beoni pediram pessoalmente para protegê-lo. Esta é uma opção melhor. Anxiao ficou atordoado por um momento. Então lhe ocorreu, e ele sorriu. Eles devem ter dito seus termos. Sim. Tarkov sorriu também. Eles querem trocar isso por uma chance de usar o Evolution Cube. Anxiao havia expressado sua posição há muito tempo. Ele não deixaria os outros aliados da dinastia usarem o cubo da evolução de graça. Se quisessem usá-lo, teriam que dar algo em troca. Portanto, Melisaus e Beoni queriam fazer um acordo com Anxiao. O que você acha? Você concorda com os termos deles? Anxiao considerou por um tempo antes de assentir. Claro. Isso significava que ele teria mais uma pessoa para ajudá-lo do que o planejado anteriormente e muito mais forte. Portanto, ele não tinha objeções. Ele poderia até usar essa oportunidade para fazer networking um pouco. Ele lembrou que a especialidade da facção da Nação Sangue de Dragão era todos os tipos de poções de sangue de dragão que aumentariam os atributos de alguém permanentemente. Ele estava pensando que poderia conseguir um pouco desta vez. O objetivo de Anxiao não era nada alto. Apenas algumas centenas de toneladas seriam suficientes. O segundo lote da equipe de exploração seguiu rotas diferentes. Os mais rápidos levariam apenas cerca de 10 dias para chegar, e os mais lentos podem precisar de um mês. No entanto, eles já haviam reunido suas equipes, para que não causasse atrasos desnecessários. Tendo viajado até a base, Anxiao e seus oficiais se estabeleceram em sua residência que havia sido organizada para eles há muito tempo. Durante o tempo em que ficaria lá, ele pararia temporariamente de sair e apenas comandaria remotamente o exército Black Star para fazer sua exploração. Não havia necessidade de ele estar lá pessoalmente para a exploração usual. Em um cinturão do universo desolado da galáxia central, a enorme frota da Arca Caída estava se movendo lentamente no espaço cósmico como um mar feito de navios de guerra. A Igreja Arcana disse que a operação será adiada? Tendo sido acordado, Esgoda estreitou os olhos ao ouvir o relatório de Fakzen. Razão? A Igreja Arcana disse que havia um problema com a construção do portal secreto, e a dinastia Carmesim enviou um segundo lote da equipe de exploração. Portanto, o risco da operação aumentou e eles precisam ajustar o plano.
Eles nos disseram para ser pacientes e continuar esperando, relatou Fakzen. Esgod assentiu lentamente. Então vamos fazer o que eles pediram. Mais uma coisa, disse Fakzen. A Igreja Arcana disse que pode haver a possibilidade de atacar diretamente, então eles esperam que possamos enviar mais frotas se isso acontecer. Então, eles querem que enviemos mais homens para reduzir suas perdas devido a riscos maiores. Seu estilo está se tornando cada vez mais semelhante ao da Federação da Luz. O tom de Esgod era frio e indiferente. Concorde com isso. Contanto que ele pudesse obter o cubo da evolução, as baixas de seus subordinados não importavam para ele. Como ele havia sido enganado por Blackstar usando um cubo de evolução falso da última vez, Esgod queria trabalhar com a Igreja Arcana usando a Igreja Arcana como intermediária para emprestar a capacidade de localização psíquica de Psyker, para que ele não cometesse o mesmo erro novamente. Este foi um fator importante em sua cooperação. No entanto, Psyker não podia mais usar seu poder psíquico para localizar o cubo da evolução, e se Esgod soubesse disso, ele provavelmente reconsideraria sua parceria. Embora a Igreja Arcana ainda não tivesse feito um novo plano, eles não queriam que Esgod se afastasse dessa operação. Portanto, eles propositalmente mantiveram as informações sobre Psyker não conseguir mais localizar o Evolution Cube em segredo de Esgod e encontraram outra razão lógica para explicar o atraso da operação. Devido ao profundo ódio que Psyker tinha por Esgod pelo que aconteceu com o planeta Avitan, é claro, a Igreja Arcana não disse a Psyker que Esgod também fazia parte dessa operação. Portanto, Esgod não sabia sobre o que havia acontecido com Psyker e esperou o início da operação. Depois de ficar por 2 dias no planeta Lighthouse, Anxiao já havia terminado de examinar todas as informações sobre os Passetime Fraser que haviam sido coletadas por Philip. Como esperado, quando ele terminou, uma notificação apareceu na interface. A primeira rodada da missão foi fácil. Tendo recebido a recompensa, sua conexão de alma com os Passetime Amber aumentou em 1. Anxiao pôde sentir imediatamente a diferença. De alguma forma, ele podia sentir que sua alma havia estabelecido uma ligação com o âmbar do espaço-tempo. Ele não precisava mais de nenhum dispositivo de apoio e agora podia controlar diretamente os Passetime Amber com sua mente. Ao mesmo tempo, uma energia especial fluiu em seu corpo através da conexão da alma que o fez sentir-se aquecido por toda parte. Anxiao exalou com conforto. Essa energia só desapareceu depois de um tempo. Anxiao instantaneamente sentiu que essa energia havia melhorado seu corpo até certo ponto. Ele abriu a interface para ver a notificação. Você estabeleceu uma conexão de alma com os Passetime Amber. Nível de conexão da alma atual: 1.5. Espaço-tempo âmbar. Grau: ouro. Tipo de item: Tesouro Universal. Você recebeu o bônus Bênção do Âmbar do Espaço-Tempo. Bênção do Âmbar do Espaço-Tempo, LV1. 10 de energia máxima, 50 STR, 50 10, 50 END, 100 INT, 25 MIS, 25 chá, 50 de resistência básica ao espaço, 20 de resistência psicológica básica. O efeito de todas as suas habilidades relacionadas ao espaço-tempo é aumentado em 12, 24. Duração do buff: fixo. É apenas o nível 1, e o efeito já é tão bom. Os olhos de Anxiao se iluminaram. Assim como o cubo da evolução fortaleceu o poder psíquico de Psyker, quando ele fez uma conexão de alma com o âmbar do espaço-tempo, ele se tornou mais forte. Anxiao pegou os Passetime Amber e tentou usá-lo. Ele percebeu que a produção de energia era maior e a velocidade de criação do âmbar aumentou significativamente em cerca de 20 a 30%. Parece que quanto mais forte a conexão da alma, mais rápido eu consigo criar âmbar com essa coisa. Anxiao olhou para a segunda rodada da missão, que também aumentou a conexão da alma. O requisito da missão era encontrar o paradeiro da raça dos Passetime Fraser e fazer contato com seus descendentes que continuaram seu legado. Este requisito. Anxiao tinha uma expressão estranha no rosto. Não que ele não pudesse encontrar os descendentes dos Passetime Fraser, mas eles eram muito fáceis de encontrar. Ele já havia terminado de ler todos os dados sobre os Passetime Fraser. Ele sabia que a raça desse cara ainda existia e sempre esteve sob a civilização a qual os Passetime Fraser uma vez pertenceu. O único problema era basicamente toda a raça descendente de um além do grau A tinha talentos extraordinários e uma porcentagem muito alta de supers. Eles sempre foram vistos como um recurso importante pelas civilizações e foram fortemente protegidos para produzir guerreiros. A raça descendente dos Passetime Fraser também foi protegida pela civilização a que pertencia e praticamente não foi permitido fazer qualquer contato com estranhos.
Essa civilização sobreviveu na era da exploração e se tornou uma força astronômica. Era uma das 3 civilizações universais, a Federação da Luz. Se eu, além do grau adulado da dinastia de repente, correr para o território da Federação da Luz, tenho que entrar de novo? Se eu for descoberto desta vez, provavelmente serei cercado e espancado até a morte no território da Federação da Luz. Os lábios de Anxiao se contraíram. Ele estava no Flickering Orb e não teve tempo de sair, então ficou claro que ele não seria capaz de completar a segunda rodada da missão tão cedo. Portanto, ele o colocou de lado por enquanto. De qualquer forma, ele tinha o tesouro nas mãos, então não tinha pressa. Ele tinha outra coisa para fazer. 7 dias já haviam se passado desde a última vez que ele usou o Bold Explorer. O cooldown havia terminado. Essa habilidade era como uma espécie de mágica de bola de cristal, supersticiosa em todos os sentidos. No entanto, depois de testá-lo, seu efeito foi excepcional. Anxiao trouxe o conjunto de dados do buraco de minhoca que Esgod queria e sorriu levemente. Eu posso finalmente descobrir o segredo neste conjunto de dados. Embora ele já tivesse compartilhado esse conjunto de dados com a dinastia, e o Instituto de Ciências da dinastia provavelmente o decifraria no futuro para obter pistas precisas. Hoje, ele decidiu acreditar na superstição. Capítulo 840 O maior efeito borboleta. 840 O maior efeito borboleta. Com a notificação do Bold Explorer sendo ativado aparecendo na interface, a visão de Anxiao foi preenchida com outra ilusão. Sabendo como essa habilidade funcionava, ele se concentrou no que estava vendo. 2 pessoas apareceram nas ilusões, cercadas por uma bagunçada energia espacial preta e azul, como se estivessem dentro de um caminho de buraco de minhoca. Essas 2 pessoas eram familiares. Um era seu eu passado, e o outro era o Doppelganger Esgod. Este conjunto de dados do buraco de minhoca veio do buraco de minhoca que Esgod Doppelganger havia entrado quando os 2 lutaram pela primeira vez. Essas eram as imagens daquela época. Enquanto a cena continuava, seu eu passado fugiu do buraco de minhoca após o evento original, enquanto a visão de Anxiao estava travada no Doppelganger Esgod, observando o fluir entre os fluxos de energia espacial. Vamos. Anxiao estava animado. Quando ele baniu o Doppelganger Esgod, ele não tinha ideia do que aconteceu com ele. Agora, parecia que ele finalmente aprenderia sobre o que aconteceu com o Doppelganger Esgod do outro lado do buraco de minhoca que fez Esgod se importar tanto com esse conjunto de dados. No momento seguinte, Esgod finalmente passou pelo túnel e foi cuspido pelo buraco de minhoca, aparecendo em um espaço cósmico escuro como breu. Tendo percebido que Anxiao também não estava indo para lá, o Doppelganger Esgod nas imagens parecia um pouco irritado, sabendo que havia sido enganado. Ele parou por um tempo, mas de repente se teletransportou continuamente em uma direção. A visão de Anxiao seguiu por toda parte. Não muito tempo depois, o Esgod parou de repente. Um planeta estranho apareceu na frente dele. Acima da atmosfera deste planeta, havia vários buracos de minhoca. Raízes de plantas enormes se estendiam de dentro e se conectavam à superfície do planeta. Ondas de energia fluíam das raízes da superfície, como se estivesse absorvendo os nutrientes deste planeta. Isso é, as pupilas de Anxiao se contraíram instantaneamente quando ele ficou surpreso. Ele nunca esperava ver essa coisa aqui. Antes que ele tivesse tempo para pensar, uma mudança repentina aconteceu. Do nada, várias rachaduras no espaço negro se abriram ao lado do Doppelganger Esgod. Mais de 10 raízes finas e longas se lançaram de dentro como videiras e envolveram completamente o Doppelganger Esgod. Neste momento, as ilusões desapareceram e as imagens pararam. A visão de Anxiao voltou ao normal. Merda, por que parou aí? Anxiao quase xingou. Ele estava apenas prestando atenção no que aconteceria com o Doppelganger Esgod em seguida, e acabou aí. Tão perturbador. Anxiao respirou fundo e se lembrou do que acabara de ver. Sua expressão era grave. Se essa informação fosse mostrada a alguém que não fosse ele, as pessoas apenas sentiriam que era estranho e não tinha valor. Na verdade, em todo este universo, ele era provavelmente o único que sabia o que essa informação significava. Ele poderia muito bem ser a única pessoa que sabia quais eram essas raízes. Eles vieram da civilização universal que realizou uma invasão em larga escala nas versões posteriores em sua vida anterior, a civilização da Árvore do Mundo. Ainda existem muitas versões até a versão World 3 Civilization. Por que está aparecendo nesta fase? Anxiao subconscientemente roeu as unhas. Sua expressão era extremamente grave. Ele finalmente entendeu. Descobriu-se que esse conjunto de dados do buraco de minhoca se conectava ao território da World 3 Civilization, e o Doppelganger Esgod foi para lá por pura coincidência.
A civilização da árvore do mundo estava localizada no universo inexplorado que estava extremamente longe do universo conhecido. As três civilizações e a civilização da árvore mundial não sabiam da existência uma da outra. Para uma civilização poderosa, explorar áreas desconhecidas era uma obrigação, então seu encontro aconteceria mais cedo ou mais tarde. Nas versões posteriores em sua vida anterior, a civilização da árvore do mundo descobriu a existência das três civilizações e decidiu invadir no final. Assim, uma guerra universal astronomicamente enorme eclodiu. No entanto, nesta fase, os dois lados não deveriam ter tido nenhum contato. Sem mim, o líder da Darkstar não teria trazido um sósia a Esgod para me atacar, e Esgod não teria encontrado a civilização da árvore mundial. Merda, esse pode ser o maior efeito borboleta que já causei. A expressão de Anxiao era grave. A filmagem que ele acabara de assistir continha muitas informações. Ele sabia que a civilização da árvore do mundo era uma civilização com uma estrutura muito especial. A árvore do mundo era equivalente ao seu tesouro universal e um tesouro universal do mais alto grau. Foi cultuado e nutrido por toda a civilização, ao mesmo tempo trazendo benefícios incomparáveis para a civilização. As raízes da árvore do mundo estavam em outra dimensão e tinham sentidos muito aguçados para a energia, o que a levou a descobrir o Doppelganger Esgod. Embora ele não soubesse o que aconteceu com o Doppelganger Esgod em seguida, ficou claro que ele fez algo, dado o quão persistente ele era sobre esse conjunto de dados do buraco de minhoca. Os dois devem ter feito contato. Esgod provavelmente quer este conjunto de dados para que ele possa descobrir a localização exata da World Trade Civilization. Ele disse que essa é a esperança para sua evolução. Esse idiota foi iludido pela civilização das árvores mundiais e agora quer ser o guia deles. Tendo pensado nessa possibilidade, a expressão de Anxiao mudou. Se a civilização da árvore mundial descobrisse a localização das três civilizações por causa da visita do Doppelganger Esgod, a invasão da civilização da árvore mundial poderia entrar em erupção com antecedência. Isso seria um desastre para todo o universo conhecido. Se a guerra com a World Trade Civilization acontecesse antes que deveria, o enredo com o qual ele estava familiarizado desapareceria completamente. A vantagem que ele tinha de saber as coisas antes dos outros seria quase inútil e, ao mesmo tempo, perderia o precioso tempo para aumentar suas forças. Embora ele já estivesse além do grau A, em uma guerra galáctica tão gigantesca que combinava com a guerra da Era da Exploração, mesmo além do grau A não seria capaz de garantir sua própria sobrevivência. Afinal, havia muitos além do grau A que morreram nesta guerra em sua vida anterior. Felizmente, esse é apenas um dos Doppelgangers de Esgod. Com sua personalidade, ele pode não ter contado a ninguém sobre isso. Esse cara queria encontrar a localização da World Trade Civilization e não esperar por sua chegada, o que significava que Esgod poderia não ter exposto nenhuma informação do universo conhecido. Com a situação atual, a única coisa que Anxiao podia fazer era rezar para que Esgod não contasse à civilização da árvore mundial sobre a existência das três civilizações. No entanto, se Esgod pudesse continuar estudando esse conjunto de dados, ele teria resultados mais cedo ou mais tarde e arrastaria todos para as chamas da guerra. Ninguém seria capaz de se excluir. Esta era uma bomba relógio que não podia ser ignorada. Eu não posso deixá-lo continuar estudando. Anxiao cerrou os dentes. Até este momento, ele só havia lutado contra Esgod 2 vezes. Embora fossem inimigos, ele sabia que não seria capaz de fazer nada a Esgod por enquanto. Hoje, no entanto, pela primeira vez, uma intenção assassina clara e direta para Esgod nasceu na mente de Anxiao. Ele queria matá-lo o mais rápido possível. Dado o fato de que Esgod pode sobreviver entre as lacunas das três civilizações, procurar a ajuda da dinastia provavelmente seria inútil. Eu também não tenho como provar a existência da World Trade Civilization, então a dinastia não insistirá em se livrar de Esgod. As informações obtidas através do Bold Explorer não puderam ser exibidas para mais ninguém além dele. Mesmo que ele dissesse à dinastia o que tinha visto, não havia como a dinastia acreditar na existência da civilização da árvore do mundo. A única maneira de fazer a dinastia acreditar que era interrogar Esgod, a testemunha. No entanto, para interrogar, eles tiveram que pelo menos capturá-lo. Ele não compartilharia deliberadamente essas informações de outra forma. Anxiao franziu a testa. Ele percebeu que não havia muita ajuda externa que pudesse obter sobre esse assunto. A menos que a dinastia também tivesse completado o estudo desse conjunto de dados e de alguma forma descoberto a civilização das árvores mundiais sem serem eles próprios descobertos. Nesse caso, para manter em segredo a existência de seu universo conhecido, a dinastia teria um forte motivo para eliminar Esgod. Difíceis, os requisitos são muito difíceis.
Embora a dinastia tenha a experiência da era da exploração e saiba se esconder de entidades desconhecidas, com as leis atualmente existentes, a dinastia pode entrar em contato ativamente. Anxiao balançou a cabeça em resignação. Se ele soubesse que esse conjunto de dados do buraco de minhoca levou à civilização das árvores mundiais, ele nunca o teria dado à dinastia para estudar. Havia muitos fatores incontroláveis. Se algo desse errado, a guerra universal que só deveria acontecer nas versões posteriores teria uma chance muito grande de estourar antecipadamente. Sou o único que sabe disso agora, e é muito difícil resolver esse problema adequadamente sozinho. Anxiao estava se sentindo para baixo. Lidar com Esgod tem que ser feito muito mais cedo do que eu planejei. Eu ainda não sou forte o suficiente para lutar contra Esgod sozinho. Suspiro, o período de penalidade de SV é tão longo. Depois de ficar mais de meio mês no planeta Lighthouse, as novas equipes de exploração finalmente chegaram ao Flickering World de longe. Tarkov se reuniu com os líderes dessas novas equipes de exploração na base. Anxiao veio se encontrar com os membros deste segundo lote das equipes de exploração, planejando mostrar seu rosto e fazer novos amigos. Dentro da sala de reuniões, as pessoas invadiram e imediatamente viram Tarkov, que estava esperando lá. Eles então olharam para o lado e viram Anxiao. Saudações, comandante-chefe Tarkov, Excelência Estrela Negra. Os comandantes dessas equipes de exploração da civilização do aglomerado estelar estavam todos familiarizados com esse novo aliado da dinastia que possuía o cubo da evolução. Eles olharam para Anxiao com curiosidade, e Anxiao acenou de volta para eles. Ah, nos encontramos novamente. Beyoncé, ouvi dizer que a Igreja Arcana está planejando atacá-lo. Parece que você precisa da minha ajuda. De repente, alguém ao lado interrompeu e disse: nossa ajuda. Anxiao se virou e avaliou essa pessoa. A voz veio de um corpo de energia iluminador com forma humana. A energia vermelha brilhante fluiu através desta pessoa como chamas líquidas. Ele não tinha boca ou nariz, apenas um par de brilhantes olhos dourados de dragão. Você é Anxiao ficou surpreso com o fato de não reconhecer essa pessoa. Milisaus, este corpo de energia disse com um tom calmo. Não se surpreenda. Esta é apenas uma aparição de energia. Meu corpo principal não pousou aqui. Tendo sua confusão resolvida, Anxiao apertou a mão dessa aparição de energia. É uma honra conhecê-lo, rei da nação Dragonblood, líder da Starry Espiritual Dragon Race. Ao mesmo tempo, ele entrou secretamente na visão da rede quântica e olhou para a atmosfera exterior do planeta Lighthouse através dos dispositivos de vigilância da base. Um dragão gigantesco com o tamanho de quase uma nave principal estava flutuando na atmosfera superior. Uma longa barba pendia de sua cabeça e escamas de dragão em forma de diamante cobriam seu corpo. Mesmo a menor escala tinha alguns metros de comprimento. O corpo do dragão tinha uma cor mista de prata, roxo e verde, como se a luz brilhante das estrelas estivesse fluindo entre as lacunas das escamas do dragão. Embora fosse enorme, ainda parecia ágil com seu corpo aerodinâmico. Este era um dragão espiritual estrelado. Mesmo dentro da mesma corrida, esse tamanho ainda era impressionante. Este era realmente o corpo principal de Milisaus. Ele era uma espécie inteligente não humanoide. A raça do dragão espiritual estelar era uma raça descendente de um dragão azul mágico além do grau A. Eles nasceram com um talento para a magia. Embora suas capacidades de reprodução não fossem altas, um dragão espiritual estelar adulto teria pelo menos o poder de um grau B. A porcentagem de graus de calamidade em sua corrida foi excepcionalmente alta. Milisaus foi o segundo além do grau A nesta raça descendente. Ele era um único mago dragão gigante. Ele tinha as especialidades de um mago normal e de um mago de circuito e podia aprender todos os tipos de feitiços. No entanto, ao usar os feitiços herdados da raça do dragão, seu poder seria bastante aprimorado. Atualmente, Milisaus era o líder de toda essa raça descendente. Sua posição era um pouco semelhante a Manizon, que liderou a corrida mecânica. Além disso, como os dragões tinham vida longa, Milisaus também era membro dos antigos. Ele realmente era o aliado da dinastia anciã, além de Ravenloud. Os anciões eram um grupo muito solto, então seu ponto de vista com Ravenloud era diferente. Até certo ponto, pode-se até dizer que o relacionamento deles não era exatamente bom. Ravenloud também era uma maga, mas suas crenças em magia eram conflitantes. Obviamente, Milisaus já havia se tornado uma nova espécie e não era mais um puro dragão espiritual estelar. Devido ao tamanho de seu corpo principal, ele geralmente usava uma aparição de energia para se comunicar com os outros. Eu ouvi muito sobre você, a imortal Estrela Negra. A voz de Milisaus era antiga e rouca, mas sua personalidade era bastante alegre e não tão fria quanto a de Cloti.
Isso ocorreu principalmente porque ambos eram além do grau A para que pudessem se comunicar em igualdade de condições. Comigo aqui, você não precisa se preocupar com a Igreja Arcana. Eles podem não se atrever a agir vendo que estou aqui. Ah, então terei que preparar o cubo de evolução para você. Anxiao riu. A propósito, você está interessado em fazer outro acordo comigo? Também está relacionado ao cubo de evolução. Oh, Melisaus estava interessado. Você me conhece bem. Claro, quando terminarmos a reunião, vamos ter uma boa conversa. Ravenloud olhou para Anxiao com um leve sorriso de escárnio. Ele então acenou para ele como uma forma de saudação e sentou-se com os outros sem dizer nada. Devido a Esopo, Ravenloud não queria ficar muito perto de Blackstar. Como um mago, ele não estava muito interessado no cubo de evolução. Além disso, ambos estavam explorando o Garou Star Cluster, então eles eram concorrentes. Considerando tudo isso, Ravenloud não queria que o relacionamento entre os dois fosse além. Ele não era alguém que gostava de fazer networking.